Na aula de hoje, estudaremos sobre o uso dos diversos tipos de textura na composição visual. O objetivo é analisar as texturas de modo a ampliar sensações visíveis e/ou táteis de uma superfície e na apreciação de diferentes produções artísticas. Você irá também compreender que as texturas, elas não são apenas representadas nas artes ou em outras áreas apenas com a intenção estética. Ela também tem o lado funcional. Na última aula de artes visuais, você lembra que estudamos a respeito das cores? Pois bem, as cores, o ponto, a linha, a forma, a textura são elementos visuais usados para a expressão do artista. Para o artista expressar suas ideias. As artes plásticas se manifestam pela harmonia desses elementos. Então você vai observar que o trabalho do artista se manifesta através dessa harmonia e o uso desses elementos, que são as cores, o ponto, a linha, as formas e a textura. Ok? Para início de conversa, gostaria que você refletisse a respeito dessa pergunta. É possível definir uma textura somente com os olhos? O que é que você diz a respeito? A textura é um elemento da linguagem visual muito importante que nos permite saber pela visão ou tato de que é feito um objeto, seja ele natural ou artificial. Veja, por exemplo, a imagem ao lado. Nós conseguimos identificar através apenas da visão que esse material se trata de papel, um papel liso, e da mesma forma temos também essa interrogação formada pelo papel dobrado, papel amassado. E aí sabemos também que as sensações do papel que está estirado, no tato, nós vamos sentir uma sensação diferente da que vai ser expressa, né, que vamos sentir através do papel que está amassado. Então, são sensações que podemos perceber através da visão e sentir através do tato. Quanto ao aspecto visual, podemos agrupar as texturas em texturas naturais, que são aquelas encontradas naturalmente no meio ambiente, em que caracterizam o aspecto exterior das formas e coisas existentes na natureza. Encontramos texturas naturais diversas nas cascas das árvores, nas flores, nas rochas, nas peles dos animais, etc. Então nós temos aí pêssego, uma folha e o tronco de uma árvore. Sabemos que as texturas são diferentes ao tocar e apenas na visualização nós já temos essa sensação, lembramos, né, de como é essa textura. E as texturas artificiais são aquelas que o homem cria para caracterizar os objetos que constrói. Podem-se encontrar na superfície de uma parede, nos tecidos, num cesto, numa escultura, numa pintura, entre tantas outras. Então, nós temos aí uma representação da textura artificial. Então, o homem procura, através das suas criações, construir a sensação que nós temos
através das texturas naturais. Ao analisar uma imagem, além da cor, das linhas e do volume, a textura nos permite distinguir uma superfície da outra. Nas artes visuais, as texturas tornam o trabalho mais expressivo, criando diversos efeitos. Elas são classificadas em tátil e gráfica. Então, nós temos aí duas imagens. Uma representa a textura tátil, que é aquela que podemos sentir pelo toque. Então, nessa imagem, você pode observar vários recortes de texturas diferentes. Ao lado, nós temos textura gráfica, que é aquela representação por meio de desenho. Então, é a representação que o artista, que a pessoa procura fazer para simbolizar uma textura. Então, uma pele de um animal, um tronco de uma árvore, um piso arenoso, certo? Um objeto macio. Então, através dessa intenção, vai se criando essas texturas gráficas. As texturas artificiais gráficas ou visuais têm diversas aplicações e produzem vários efeitos. Muitas produzem efeitos decorativos, como as que encontramos nas pinturas ou nos padrões estampados dos tecidos, papéis de parede, nas decorações cerâmicas, etc. Observem que os artistas fazem muitos efeitos em suas obras com diversas texturas e também com diversas intenções. Eles procuram trabalhar esses efeitos dependendo da intenção e da sensação que eles querem provocar no espectador, no apreciador desse trabalho. Texturas decorativas. Na pintura decorativa de ambientes, vários tipos de texturas podem ser aplicados a objetos, como móveis, ou a superfícies como paredes. Acredito que vocês já viram, ou talvez até tenham em casa, alguma parede com essas texturas. As pessoas procuram, muitas vezes, colocar em um ambiente um espaço reservado para criar essas texturas. E essas texturas, elas são produzidas através de massa, de tinta, com pincéis, rolos, que já são apropriados para fazer esses efeitos. Texturas funcionais. Como eu falei no início da aula, as texturas elas não têm apenas uma proposta estética. Veja por quê. As texturas artificiais táteis têm aplicações para além de decorativas. Podem servir para tornar um piso não derrapante, para que um objeto não escorregue, para tornar um vidro opaco, etc. Então veja aqui nos exemplos que nós temos um piso com essas marcações, essas diferentes texturas, porque principalmente, como até eu já falei em outros momentos para vocês, serve para um deficiente visual se orientar, seguir o caminho, saber a direção que deve seguir. E cada marcação, vamos dizer, cada textura, ela tem um significado diferente. Ela pode indicar que ele chegou em uma esquina, que ele pode seguir em frente, que ele precisa parar. Então, são vários significados.
Temos também aqui uma representação ou várias imagens pequenas de vidros com diferentes texturas. Então, como eu disse, não apenas serve como decoração, mas muitas vezes para impedir a luz, impedir que as pessoas tenham uma visão limpa do local. Então, são várias as interpretações e várias as intenções. Tudo bem? Como acompanhamos durante a aula, podemos apreciar e reconhecer a textura tanto através do tato quanto da visão, ou ainda mediante uma combinação de ambos. Ainda é possível que uma textura não apresente qualidades táteis, mas apenas ópticas, como no caso das texturas gráficas representando em uma página impressa as estampas de uma determinada textura. Você sabia que podemos transformar de uma maneira bem simples uma textura natural ou artificial em gráfica? Faça a experiência. Coloque uma folha de papel sobre uma superfície áspera que contenha alguma textura e esfregue pressionando com um bastão de giz de cera para que a textura apareça na folha. Veja o resultado. Ok?